Queridos, a graça e a paz do Senhor, um bom dia a todos, que Deus possa nos conduzir nessa manhã para perto dEle, que a gente seja edificado pelo Seu Santo Espírito. Queridos, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 2, Lucas capítulo 2, esse é o quarto encontro que tratamos desse trecho aqui em que Jesus, enquanto pequeno, foi esquecido no templo. Lucas capítulo 2. Hoje vamos, já mais para o finzinho desse trecho, vamos para o verso 46. Lucas 2, 46. Que diz assim a palavra do Senhor: depois de 3 dias, os pais de Jesus, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos os que o ouviam ficavam maravilhados com seu entendimento e com as suas respostas. Quando seus pais o viram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: Filho, por que você nos fez isto? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele perguntou: Por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Mas eles não compreenderam o que lhes dizia. Então foi com eles para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Amém, queridos? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nos colocamos na Tua presença, para que o Senhor nos ensine nessa manhã, o Senhor fale ao nosso coração, produza a Tua boa obra, Senhor. Nós precisamos de Ti, viemos nos encontrar com o Senhor que muitas vezes esquecemos, mas hoje estamos aqui, Senhor. Que o Senhor possa comunicar profundamente no nosso ser, que a gente se encontre totalmente preenchido pela Tua palavra, pela Tua graça. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem se assentar, queridos. Queridos, no último encontro aqui pela manhã, eu tratei dessa questão de que Jesus falava claramente com as pessoas, falava de forma límpida, com palavras que todos compreendiam, que todos sabiam o significado de cada palavra, mas o sentido da mensagem as pessoas não conseguiam compreender. Tratamos disso longamente. Aqui a gente está vendo, quando Jesus fala com seu pai, com a sua mãe, que conheciam ele, já viviam com ele há 12 anos, e Jesus fala com eles e o texto nos diz que eles não compreenderam o que Jesus lhes dizia. Eles não compreenderam. E vimos na última mensagem 5 passagens aqui, só no Evangelho de João, capítulo 8, capítulo 10, capítulo 12, 13 e 16, em que é dito explicitamente que a multidão, ou os discípulos, ou os fariseus, ou uma pessoa com quem Jesus estava conversando, não entendia o que Jesus dizia, não compreendia. E veja, estamos falando de Deus. Deus, Ele sabe se comunicar bem. Não é que era uma pessoa que falava as palavras sem nexo, ou sem coerência, ou palavras sem pé nem cabeça. Não, Deus sabe se comunicar muito bem, obrigado, claro. As palavras de Jesus eram de extrema sabedoria, de extrema beleza, só que justamente por isso que não eram compreendidas. Justamente porque Jesus ia em níveis tão profundos, tão belos, que as pessoas, na rasura do seu entendimento, não conseguiam compreender o que Jesus ministrava. E tratamos de algumas passagens que as pessoas até mesmo pegavam o que Jesus dizia e interpretavam de uma forma completamente diferente. O exemplo mais claro disso é quando Jesus disse para Nicodemos: é necessário nascer de novo. E Nicodemos diz: mas como é que eu vou entrar dentro da barriga da minha mãe e entrar de novo? Quando Jesus diz para a mulher samaritana lá no poço: olha, se você beber da água que eu te der,
você nunca mais terá sede. Ela fala, ó Jesus, que bom, eu venho aqui nesse poço todo dia e vai ser ótimo parar de trabalhar e receber de você essa bênção, né? Que inclusive muita gente trata assim, né? O Evangelho. Que bom que agora eu sirvo a Deus, porque Deus vai me abençoar, nem preciso mais trabalhar, que Deus vai me dar tudo. E Jesus está falando de quê? Disso? Não. Era de bênçãos materiais? Não, ele está falando de outras coisas. Mas todo mundo com a mentalidade materialista, todo mundo com a mentalidade terrena, sempre vai pegar algo que Jesus está dizendo, em algo que é muito mais profundo, e descer e rebaixar aquilo somente para coisas terrenas. É o que a gente vê acontecendo o tempo todo. Então, o que a gente tratou na última mensagem, que a gente viu acontecendo pelo menos 5 vezes, só no Evangelho de João, e 1 em Mateus 16, é o que acontece o tempo todo e que eu vejo o tempo todo. As pessoas pegam o que Deus queria ensinar e rebaixa isso para meramente coisas materiais, que não era nem o assunto. Quando for o assunto e Deus trata disso, amém. O problema é quando você pega a Bíblia inteirinha, que fala de palavras de vida eterna e rebaixa tudo isso para esse plano da existência. Veja comigo em Marcos capítulo 3, queridos. Mais um exemplo aqui de uma incompreensão. Marcos capítulo 3. Fiquei com a Bíblia aberta no Novo Testamento, que a gente vai circular um pouquinho aqui no que Jesus dizia. Marcos 3, verso 20. Estamos falando aqui da incompreensão dos pais, né, com Jesus aos 12 anos. Agora vamos ver a mesma questão, os pais e a família não entendendo Jesus, já com Jesus adulto. Marcos 3, verso 20. Então Jesus entrou numa casa e novamente reuniu-se ali uma multidão, de modo que ele e os seus discípulos não conseguiam nem comer. Quando os seus familiares ouviram falar disso, saíram, olha só, para trazê-lo à força, pois diziam, ele está fora de si. Então, olha como chegou a esse nível. A própria família de Jesus achou que Jesus havia enlouquecido, havia perdido a cabeça, porque falava coisas, ensinava coisas, falou, não, ele não está bem, é melhor a gente... Olha o que eles queriam fazer, queriam tirá-lo à força de onde ele estava. Queriam interromper, inclusive, o ministério de Jesus. Multidões cercavam ele e a família queria ao ponto de interromper, tão incompreendido que Jesus era. E eu quero voltar com vocês agora no texto de 1 Coríntios 2, que nos esclarece por que tantas e tantas vezes Jesus falava, explicava e não era entendido. 1 Coríntios capítulo 2. Que é o que Jesus também diz, né? Que o apóstolo Paulo destrincha, mas é o que Jesus diz, Deus é Espírito. E ele busca pessoas que queiram viver nessa dimensão, que o adorem em espírito e em verdade, que passem a um viver do Evangelho mais profundo, mais maravilhoso, e que queira compreender as palavras de vida eterna que ele tem. 1 Coríntios 2, verso 12, isso aqui explica plenamente, né? Como o Evangelho, quando é ministrado, não é captado por boa parte da multidão, né? 1 Coríntios 2, verso 12, que diz assim, nós, porém, não recebemos... Não, vamos voltar no verso 11, por favor. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Então vamos lá, quem é que conhece os pensamentos de Deus? Só tem um, que está dizendo, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Então se a gente quer entender os pensamentos de Deus, a gente vai precisar de quem? De quem os conhece, que é o Espírito de Deus. Aí você já começa a enxergar, bom, o Espírito de Deus foi derramado após a morte de Jesus no Pentecostes. Então ele vem para quê? Para revelar aquilo que só ele sabe, ou seja, os pensamentos de Deus, e é o que continua explicando.
Verso 12, então, nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que, então há um objetivo que esse Espírito veio, para quê? Para que entendamos as coisas que Deus tem nos dado gratuitamente. Então Deus nos deu várias coisas gratuitamente, a gente precisa do Espírito Santo para entender. Delas também falamos, então é isso que o apóstolo Paulo e os apóstolos ministravam. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Então, olha só, não é uma sabedoria humana, é uma sabedoria espiritual, e ele interpreta a partir do Espírito Santo essas verdades espirituais. Então, falando verdades o quê? Como prosperar no trabalho, como isso, não. Verdades espirituais para os que são espirituais. Como eu já falei, o Evangelho trata do todo da vida. Mas o coaching pode te ensinar a prosperar. Um curso na faculdade pode te ensinar a prosperar. Filosofias, cultura, ensinos familiares, tudo isso pode te ensinar a prosperar, por exemplo. Um exemplo, né? Agora, verdades espirituais só tem um que pode te ensinar, que é o Espírito Santo. Então, esse é um grande objetivo, ensinar verdades espirituais para quem? Para os que são espirituais. Verso 14, quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, porque eles são loucura, não consegue entender. E não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas. Então, olha só o que está sendo tratado aqui. O Espírito Santo é derramado para que a gente consiga entender as verdades espirituais. Mas só vai entender aquelas verdades espirituais quem é espiritual. Não adianta. A pessoa que está em outras preocupações, outros objetivos e não quer saber das coisas espirituais, não vai captar. É por isso que em boa parte que a gente vê por aí se abandonou a pregação das verdades espirituais, porque ela restringe o público enormemente. Porque quem é que são os espirituais? Que está dizendo aqui, nós interpretamos verdades espirituais para os espirituais, porque os que não são espirituais não são capazes de entender. Então restringe muito o público. Então o que as pessoas, muitos lugares aí fizeram? Não, vamos deixar as verdades espirituais. De vez em quando a gente fala sobre isso, mas vamos falar sobre as coisas terrenas. E aí se atrai uma multidão, mas não há transformação, porque abandonou-se a pregação das mensagens espirituais. Como o pastor Paul Washer diz, a maioria das igrejas deixaram de alimentar as ovelhas para alimentar os lobos. Os lobos estão recebendo, ou quem não é espiritual, vamos falar assim, enquanto as ovelhas que desejam esse maná espiritual estão morrendo de fome, porque não encontra pregação de verdades espirituais, só de coisas terrenas. E o apóstolo Paulo diz, o Espírito Santo foi derramado para que interpretemos verdades espirituais para os que são espirituais. Essa é a grande coisa, e é por isso que Jesus, ao pregar, e ele pregava verdades espirituais, as pessoas não compreendiam. Então, como eu falei, se uma pessoa não se interessa por uma mensagem espiritual, isso não depõe contra a mensagem, depõe contra a pessoa. Porque é a pessoa que não está querendo ouvir o que Deus quer dizer. Deus tem um objetivo, Ele quer comunicar uma verdade espiritual. E a pessoa diz, mas eu tenho esse problema X na minha família, esse problema Y nas minhas finanças, eu tenho que... Tudo bem, mas o que Deus prometeu? Buscai o reino de Deus e a sua justiça. Busque isso. Busque as verdades espirituais. A maioria das pessoas não creem nisso. É impressionante. Não creem. Você busca o reino de Deus e a sua justiça, que é o quê? Essas verdades espirituais. Se passar um ano inteiro pregando sobre cruz, pregando sobre Espírito Santo, pregando sobre vida eterna, pregando pelo que Deus quer nos dar de virtude, de crescimento, de transformação, não, essa igreja não está falando como resolver o meu problema. Está. Só que a pessoa não está buscando de todo o coração, buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque isso é uma promessa dele. Quem busca o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas.
É só crer nisso, porque as pessoas querem buscar as demais coisas e deixar o reino de Deus e a sua justiça como uma mensagem que de vez em quando aparece, mas eu quero a mensagem que resolve aqui esse meu problema particular, esse meu problema específico. E tem mensagens assim, mas quando Deus o quer, mas a maioria das vezes Ele quer pregar verdades espirituais para os que são espirituais. É o que você vê Jesus fazendo, é o que você vê os apóstolos fazendo. Eu já citei aqui. Se você comparar, porque às vezes a pessoa não tem essa visão sistêmica, essa visão do todo. Se você vê as pregações de Jesus e dos apóstolos e compara com a temática que eles mais enfatizavam e focavam, e as temáticas que mais se enfatizam e focam, por aí, há um contraste absurdo, queridos, absurdo, porque Jesus e os apóstolos pregavam verdades espirituais. É o que Jesus diz, o Espírito da vida. A carne não produz nada que se aproveita. As palavras que eu lhes tenho dito são Espírito e vida. Então o que o Evangelho vem comunicar? São palavras de Espírito e vida. Não são palavras de psicologia, ou de coaching, ou de administração financeira, ou isso ou aquilo. Não, são espírito e vida. Tem outro poder, outra dimensão, mas, como o apóstolo Paulo diz, é para os que são espirituais. É para os que querem, para os que dizem, não, eu quero ouvir sobre Deus. Porque, querido, se você for pregar um ano inteiro só sobre Deus, não vai juntar multidão. Por quê? Verdades espirituais para os que são espirituais. Mas isso já filtra quem quer Deus e quem não quer. Jesus, em João capítulo 6, ele confrontou uma multidão que estava atrás dele. Depois que Jesus multiplicou os pães, alimentou 5.000 homens, fora mulheres e crianças, talvez 20.000 pessoas. E todo mundo falou, bom, é rango grátis, a gente nem vai precisar mais trabalhar, porque Deus vai nos dar tudo. E Jesus corta aquela multidão, que queria inclusive fazê-lo rei à força. Jesus acaba com aquilo e vai todo mundo embora. Quando Jesus prega uma mensagem 100% espiritual, todo mundo vai embora, inclusive vários dos discípulos, não os 12, mas Jesus tinha muitos discípulos, além dos 12, vai todo mundo embora. Uma multidão de milhares de pessoas. Olha o que uma pregação espiritual faz. Eu fico pensando, não, uma pregação super ungida vai juntar muita gente, nem sempre. Jesus pregou uma das pregações mais ungidas de todas as Escrituras, em João capítulo 6. Está lá destilada a pregação inteira de Jesus, não meros pontos, uma pregação inteira. Milhares de pessoas abandonam e só ficam os 12. E o que Jesus diz? Não, por favor, não me abandonem. Vou ficar deprimido, a minha igreja tem que crescer. Ele não se preocupa, porque não adianta uma igreja crescer que não seja nas bases do Evangelho. O que Jesus diz? Vira para os discípulos e diz, não quereis vós ir também? Porque Jesus não negociava o compromisso que ele tinha de ministrar Deus. Que esse tem que ser o objetivo da igreja, que hoje parece uma novidade. Uma igreja que ministra Deus, ensina Deus. Jesus não negociou isso, disse, vocês também não querem ir? E aí Pedro mostrou que ele estava se tornando um ser espiritual. Ele diz, Senhor, para quem iremos? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Porque os outros estavam ensinando 1000 coisas, mas Pedro notou uma diferença. Jesus ensina as palavras de vida eterna. Há um diferencial, há algo imenso que o Evangelho ensina que não pode ser ensinado por outro, como o texto que nós lemos de 1 Coríntios 2 diz. Só o Espírito Santo conhece os pensamentos de Deus. E nós ministramos palavras não de sabedoria humana, mas de sabedoria espiritual, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Mas a multidão, não. Para eles é loucura e não são capazes de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Então só fica com Jesus quem realmente o quer. Quem quer esse ensino de crescimento, de transformação e de graça. E aí a pergunta que você tem que se fazer é, eu quero uma mensagem espiritual, eu quero crescer na minha comunhão com Deus, eu quero essa transformação que o Deus quer fazer no meu ser, eu quero que Ele fale comigo o que Ele quer falar e não o que eu ordeno que Ele fale.
Você quer ouvir o que ele quer dizer? Porque ele vai querer dizer verdades espirituais. E se você desejar e buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, reino de Deus e a sua justiça é o seu problema X, Y? Não, não é. Me perdoe, não é. Buscar em primeiro lugar, não em único lugar. Esse que é o ponto. Não é em único lugar, mas em primeiro. O reino de Deus e a sua justiça. E se você se alegra com isso, se você anseia por isso, se você deseja isso, se você quer, Senhor, fala-me de Ti, fale-me do Evangelho. Se você deseja isso, aí é promessa dele. Eu não tenho poder, mas Ele tem. As demais coisas são acrescentadas. Talvez você não veja uma mensagem aqui, de repente, sobre o tal problema que você está enfrentando. Mas se você vem com alegria e ouve o Evangelho, as demais coisas são acrescentadas. Mas tem que ter esse coração. Não adianta vir e ficar emburrado. Não falou o problema para resolver o meu problema. Estou de bico. Bom, aí não adianta. Vamos ver coisas aqui que Jesus diz que muitas vezes a gente não entende. Olha em João capítulo 1. Verdades espirituais para os que são espirituais. João capítulo 1. Vamos ver se a gente entendeu isso aqui. João 1, verso 51. E então acrescentou: digo-lhes a verdade, não é que em outras traduções em verdade vos digo, verdades espirituais. Olha como é espiritual. Digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Isso aqui resolveu o problema de alguém? Não. Resolveu o seu? Não. Resolveu o meu? Também não. Mas eu quero ouvir isso aqui. Porque é verdade. E Jesus disse: eu quero dizer isso para vocês, essa verdade. Vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre os filhos do homem. E a gente tem que ter essa realidade no nosso coração e na nossa mente, queridos. Porque se você passa por algo, e se Jesus não me der isso ou aquilo, tem pessoas que o abandonam. Tem lógica abandonar alguém que é real isso aqui? Que os céus vão abrir e anjos de Deus vão subir e descer através do Filho do Homem? Isso já mostra que essa é a maior realidade que existe. Mesmo se a gente passe por problemas aqui nesta terra, se você manter o seu olhar, como diz o Evangelho, fixo no autor e consumador da nossa fé, e sabe que os céus vão se abrir, e que os anjos de Deus vão descer, que nós vamos subir, tudo isso diminui de dimensão. E você fala: tudo bem, eu estou passando por esse problema, mas eu vou para o céu de glória. Amém. Eu vou viver eternamente com o meu Deus. Amém. Isso muda de dimensão. Veja, queridos, é como se nós tivéssemos uma mansão preparada para Deus nos dar, uma mansão no lago, na praia, seja lá onde for. Mas o cachorro fez xixi no jardim da frente, então não quero mais. Não. Essa é a comparação do que está nos aguardando e o que a gente passa aqui. Como o apóstolo Paulo diz, não tem comparação entre as nossas aflições e a glória que nos está reservada. Entendam isso, queridos. Uma coisa que eu estava pensando na minha última pregação à noite, que eu falei sobre o universo de graça, que o universo ele tem muita dor, muito sofrimento, mas não é a regra, pelo contrário, é a exceção. A maioria do tempo, a gente não está doente a maior parte do tempo, a gente está saudável. Amém. A maior parte do tempo, a gente só recebe boas notícias, só que a gente dá valor à notícia ruim. E veio isso na minha mente, é interessante como Deus fica numa situação difícil, porque a gente geralmente dá testemunhos quando a gente sofre uma doença destruidora, uma doença devastadora, uma doença que a gente recebe sinal dos médicos: olha, tem poucos meses de vida, e aí Deus vem, derrama uma cura e tem aquele testemunho. Mas, queridos, Deus fica numa situação muito difícil, porque para Ele receber um testemunho imenso, parece que tem que vir uma desgraça horrível em nós. Porque se Ele nos poupar de todas essas doenças, parece que não vem testemunho nenhum.
Eu quero continuar sem esse testemunho de uma doença terrível, queridos. Não é? Porque parece que a gente só valoriza quando a gente passa por uma coisa calamitosa, por uma tragédia terrível, e Deus vem e cura. Mas e quantas Ele já nos livrou? É verdade. Quantas? É muito melhor Ele livrar do que a gente ter que passar e depois, né, ser tirado disso. Então, que a gente valorize a saúde que temos, a graça de estarmos bem quando estivermos, e quando passarmos por dificuldade, aguardarmos a graça de Deus, o tempo de Deus. Queridos, vamos para João capítulo 5. João 5. Eu não vi quem está aí na portaria. Se puder trazer uma água, queridos, que hoje está seco, por favor. João 5, verso 43. Vamos ver se a gente entendeu isso aqui. Primeiro nós vimos a realidade da glória, né, que realmente, se nós temos essa realidade, a gente não abandona Deus. Ah, aconteceu tal coisa, um amigo faleceu, um parente faleceu, tá, e daí? Deus vai continuar voltando em glória. Não mudou essa realidade. Então é ver o que tem mais peso para a gente. Meu pai faleceu, isso vai mudar que Jesus vai voltar? Não. Então eu não vou abandonar Deus por causa disso, disso ou daquilo. A realidade maior é que Ele voltará em glória. Agora vamos para uma segunda realidade. Vamos ver se a gente compreendeu essa verdade espiritual. João 5,43. Eu vim em nome do meu Pai e vocês não me aceitaram. Por que será que não aceitaram Jesus? Ele vai falar. Se outro vier em seu próprio nome, vocês o aceitarão. Como vocês podem crer se aceitam glória uns dos outros, mas não procuram a glória que vem do Deus único? Então olha só, queridos, Jesus está dizendo que Ele vinha falando do Pai, Ele veio falando de Deus, ensinando o Evangelho, e as pessoas não aceitaram Ele. Agora, os outros que vinham e ficavam falando... Obrigado. E os outros que ficavam falando de si mesmo, exaltando a si próprio, aceitando glória uns dos outros, esses as pessoas aceitavam. E essa é outra coisa que eu vejo, que eu acho um horror, queridos. Quando um pastor, um bispo, hoje tem apóstolo, semideus, essas coisas aí, ficam usando o púlpito para fazer propaganda pessoal. E é o tempo todo isso, queridos. Isso é horroroso. É uma autoexaltação sem fim. E Jesus profetizou. Se uma pessoa vem em nome do Pai, se uma pessoa vem pregando só o Evangelho, sem ficar falando dele, falando do Pai, falando do Evangelho, Jesus diz, não aceitaram nem ele, quanto mais os ministros dele, não aceitam. Agora, se uma pessoa vem e fica falando em seu próprio nome, as pessoas aceitam. Ficam só buscando glória pessoal, fazendo propaganda pessoal. E a gente vê isso o tempo todo. Pastores e líderes só contando seus feitos. Ah, Deus me falou. Ah, Deus me ungiu. E um monte dessas coisas. Eu não falo nada, queridos. Se eu falasse, mas eu tenho vergonha, e esse não é o espírito do Evangelho. Não é. O dia que eu começar a falar alguma coisa aqui, me promovendo como Deus trouxe mensagem X ou Y, por favor, venha e me chame no canto e fala, não é assim. Por favor, façam isso. Porque o nosso objetivo aqui não é exaltar o nome, seja de pastor Wagner, seja de pastor Romo. Até para que vocês não fiquem dependentes de nós. Porque eu e ele passamos. Ou vocês mudam de cidade para outro país. Não. A nossa dependência, a nossa união, o nosso foco tem que ser Jesus. Amém. Ele tem que ser o centro do nosso viver. É dele que dependemos. É crescer em Jesus, crescer em dependência dele, amarmos a ele. Porque nosso objetivo é levar vocês até Jesus. Por isso falamos Jesus, Jesus, Jesus. A gente não fica falando coisas para nossa promoção pessoal. E sempre foi assim, queridos. Sempre. Quer ver? Vejam comigo em 2 Coríntios 11. Quem vem falando de Deus, só exaltando Deus, parece que a figura de quem está falando, como não está sendo promovida, parece que não aparece. 2 Coríntios 11. E não é esse o modelo do próprio João Batista que diz, é necessário que eu diminua e ele cresça.
Esse é o verdadeiro líder segundo o Evangelho, aquele que diminui para promover Jesus. Vocês veem que eu e o pastor Wagner, a gente não fica se exaltando, falando, nem querendo que vocês nos idolatrem, nem coisa desse tipo, porque não é assim o Evangelho. É realmente para nós diminuirmos e Jesus crescer. Amém. Agora, 2 Coríntios 11, a gente vai ver que isso lá desde o início sempre foi assim. Se prega em nome do Pai, não aceita. Se se promovem, aí aceita. E a gente vai ver essa confusão aqui em 2 Coríntios 11. O apóstolo Paulo denunciando que as pessoas faziam isso. 2 Coríntios 11, verso 16. Aliás, 2 Coríntios 11 é uma descrição dessa realidade doente que muitas vezes a gente vê por aí, o capítulo inteiro, mas vamos ler aqui do verso 16. Faço questão de repetir, ninguém me considere insensato. Ele vai falar, olha, eu vou falar uma coisa insensata, tola, boba, mas é só para dar um exemplo. Então não me considerem insensato. Mas se vocês assim me consideram, recebam-me como receberiam um insensato, a fim de que eu me orgulhe um pouco. Ao ostentar esse orgulho, não estou falando segundo o Senhor, é o que ele fala. Mostrando esse orgulho, essa vaidade, eu não estou falando segundo o Senhor, mas como um insensato. Visto que muitos, que insensatez é esse? Ele vai dizer, visto que muitos estão se vangloriando de modo bem humano. É isso aqui que eu acabei de descrever para vocês. Se vangloriando de modo bem humano. Eu também me orgulharei. Vocês, por serem tão sábios, suportam de boa vontade esses insensatos, esses tolos que ficam se autopromovendo. De fato, vocês suportam até quem os escraviza e os explora, ou quem exalta ou lhes fere a face. Então, olha qual é o objetivo, queridos, prestem atenção. Quando a pessoa começa a se promover, a dizer, olha, Deus me falou isso, Deus me falou aquilo, eu sou ungido do Senhor, eu sou isso. Qual é o objetivo dessa pessoa? Ocorria aqui. O objetivo dessa pessoa se autopromovendo e se inchando, querendo essa idolatria, é escravizar e explorar, inclusive ferir. Não é o que a gente vê aí? Por que eles escravizam, exploram e saqueiam as pessoas? Porque eles se exaltam a tal ponto que as pessoas idolatram aquele ser e aí ele faz o que quer. Eu posso falar, tudo isso é insensatez, tudo isso se vangloria de modo bem humano, tudo isso é torpe. Então, qualquer lugar, se vocês forem mudar de cidade, país, etc., e for para um lugar que a pessoa se autopromove, já sabe que, corre daí, porque a pessoa vai usar esse poder que ela está se exaltando para te escravizar, para te explorar, para te ferir. O Evangelho, os líderes verdadeiros, o que Jesus diz? Maior é quem se exalta? Não. Maior é quem serve. E a gente não entendeu isso até hoje. A gente precisa entender isso. Verdades espirituais para o que são espirituais. Quando você encontrar um líder que serve, que é humilde, que não se exalta, mas diminui para Jesus crescer, aí você está vendo o Evangelho. Aí o apóstolo Paulo aqui vai listar um monte de coisas, se exaltando, dizendo, essas pessoas estão dizendo que são isso, são aquilo, eu sou também aqui, eu não falo. Porque isso não é o mover do Evangelho. Olha o que ele diz. Vamos ler de novo o verso 20 para a gente captar o quanto isso é absurdo. De fato, vocês suportam até quem os escraviza ou os explora, ou quem se exalta. Como é feio isso, queridos. Ou lhes fere a face. Para minha vergonha, admito que fomos fracos demais para isso. Naquilo em que todos os outros se atrevem a gloriar-se, olha, até um atrevimento isso. Falo como insensato, eu também vou me atrever. Só para vocês verem a insensatez disso. São eles hebreus, eu também. São israelitas, eu também. São descendentes de Abraão, eu também. São eles servos de Cristo, estou fora de mim. Olha como ele trata isso como horrível, queridos. Eu estou fora de mim, eu estou louco para falar dessa forma, para ficar me exaltando, porque é muito feio. Eu ainda trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente, exposto à morte, etc, etc. Então, para a gente entender, queridos, se a gente não entender o Evangelho nessas coisas, que são tão óbvias, e é feio, e a pessoa está fora de si, é feio demais, não aceitem. Como Jesus diz, se alguém prega só Jesus, o Pai, o Evangelho, Jesus diz, as pessoas não aceitam, não me aceitaram. Agora, se a pessoa só fala de si própria, só em seu próprio nome, só buscando glória própria, aí as multidões aceitam. Isso não é verdade espiritual.
agir dessa forma. Então, que a gente enxergue aonde há liderança conforme o Evangelho e onde não há. Quem diz, eu quero diminuir para vocês crescerem em Cristo, aí você está vendo uma pregação, um mover, uma liderança segundo o Evangelho. Vamos lá para João capítulo 18, vamos ver outra verdade aqui. Vamos ver se a gente está compreendendo isso. João capítulo 18. João 18, verso 36. Disse Jesus, de novo, só ministrando verdades espirituais. Disse Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora o meu reino não é daqui. Então você é rei, disse Pilatos. Jesus respondeu, tu dizes que sou rei. De fato, por essa razão nasci e para isso vim ao mundo. Para testemunhar, olha só, de novo, da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. Então, queridos, essa é uma verdade, que, de novo, a verdade espiritual sempre tem esse filtro. Os que são da verdade ouvem. Isso aqui é uma coisa, não associar o Evangelho com política, jamais. As virtudes, a honestidade, tudo que o Evangelho ensine, aplique, mas não faça de uma pessoa X, de uma pessoa Y, como se fosse um ungido de Deus para ser X ou Y. Porque Jesus diz, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Eu não estou falando contra o personagem X ou Y, só estou falando para a igreja não se associar, porque a gente não sabe o amanhã. Amanhã a pessoa pode escancarar um monte de coisas horrorosas, de todas as virtudes, todas as coisas, todos os âmbitos da política. Estou falando de todos. Não tratar o Evangelho como... E eu falo isso em todos mesmo. A gente tem um presidente que muitas vezes hoje se aproxima desse pessoal. É perigoso. Não associe o Evangelho com isso. Pode apoiar você como cidadão, como pessoa física. Eu acho que tal pessoa tem tal e tal comportamento bom, mas não associe o Evangelho. Jesus seria desse candidato ou daquele. Pelo amor de Deus. Dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. O meu reino não é deste mundo, o meu reino é do lado de cima. E para não falar que eu estou falando do espectro da direita, da esquerda também tem um pastor que diz, se Jesus estivesse vivo, ele estaria acampado em frente à sede da Polícia Federal, lá em Curitiba, pedindo a libertação de quem está lá. Então, em ambos os espectros, é esse nível de absurdo que a gente chega. De ambos, Jesus apoiaria, Jesus apoiaria. Não, o reino dele é outro. Política, a gente debate em termos políticos. Jesus está aqui para pregar verdades espirituais. Então, dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Como eu falei em João 6, eles procuraram fazer Jesus rei à força. E o que Jesus fez? Ele se livrou deles e foi sozinho para o monte orar. Porque Jesus não veio aqui para ser rei político. A gente escolhe, a gente debate, a gente conversa. Só não misture o Evangelho, fazendo de tal candidato ungido de... Você pode usar princípios do Evangelho para debater. Será que, como a gente aprende Jesus, tal coisa ou tal coisa? Mas não faça uma pessoa ungido, um papa, né? Uma pessoa infalível, pelo amor de Deus. 1000 vezes não. Amém. Apoie quem você quiser, quem você pretender, mas só não quero que misture, porque isso é totalmente coibido pelo Evangelho. Agora vamos para... Tem muita coisa aqui, mas eu já vou pulando, depois a gente trata disso aqui. João capítulo 14. Vamos ver se a gente entendeu. Está vendo como a gente está trazendo verdades espirituais, que se a gente não for espiritual, a gente usa em benefício próprio ou em benefício da causa própria, e é um horror. João capítulo 14. Vamos ver se a gente entendeu isso aqui também. Verdades espirituais para os que são espirituais. João 14, verso 21. Esse aqui vou te falar, viu? João 14, 21. Vamos ler vários trechos aqui que falam mais ou menos do mesmo assunto e vamos ver se a gente compreendeu. João 14, 21. Quem tem
os meus mandamentos e lhes obedece. Então, esse é o foco que Jesus está tratando. Quem tem os meus mandamentos e obedece, esse é o que me ama. Então, olha como Jesus está deixando bem enfático. Quem obedece é quem me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Então, há os mandamentos, há aquele que obedece, e esse é o que o ama. No verso 23, ele vai falar de novo isso. Então, ele insiste, ele repete. Respondeu Jesus: se alguém me ama, de novo, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. E para ficar claro, ele falou da forma afirmativa, agora ele fala da forma negativa. Aquele que não me ama não obedece às minhas palavras. Essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são do meu Pai que me enviou. Então, como ele está deixando claro, quem ama obedece, quem não ama não obedece. E ele vai falar de novo no capítulo 15, para não ficar só no 14, no 15 ele também vai falar basicamente a mesma coisa. Verso 10. Se vocês obedecerem, então de novo ele botando a ênfase na obediência. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, aí sim permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Então, queridos, tem algo aqui complicado? Não. Os três trechos que nós lemos estão falando a mesma coisa. Exatamente as mesmas coisas. Há mandamentos, há a minha palavra, há o meu ensino, há o meu evangelho. Quem obedece, esse é que me ama. Quem não obedece, não me ama. Então, há sempre esse confronto. Se você for olhar aí por aí pelo YouTube, textos, etc., tem aquele pessoal que fala do amor e tem aquele pessoal que fala da obediência. Aí fica aquela briga. Não, mas o evangelho é sobre o amor. Não. O evangelho é sobre a obediência. Obediência aos mandamentos. E o pessoal fala, não, mas e o amor que Jesus tanto falou sobre amor? Sim, mas quem ama é quem obedece. Jesus deixou claro. Não é isso que nós lemos aqui? Então, aparentemente, o que estamos vendo, quem obedece é quem ama. Então, o foco de Jesus parece ser obediência. Vamos continuar lendo. Então, Jesus falou tudo isso. Agora a gente entra no que Jesus complementa. Porque ele está falando, quem obedece ao meu mandamento é quem me ama. Isso aqui está claro. Então, ele está falando de obediência. O amor vem depois. Olha a galera do amor, pessoal do amor. É depois. Primeiro ele está falando da obediência. Mas tem uma incógnita aqui, queridos. Entre obediência e amor, ele falou o quê? Quem obedece ao quê? Aos meus mandamentos. Isso aqui ainda não esclareceu. Quem obedece meus mandamentos é aquele que me ama. Obedecer a gente sabe o que é. Amar a gente sabe o que é. Quais são os mandamentos? E aí a gente esclarece essa confusão, esse duelo que às vezes tem com o pessoal da obediência e o pessoal do amor. Não, Jesus fala de amor. Não, Jesus fala de obediência. Quem obedece é quem ama. Quem obedece, ama. Quem obedece o quê? Os meus mandamentos. Vamos esclarecer quais são esses mandamentos? Vamos lá. Lemos 3 trechos que falam a mesma coisa. Obediência, obediência, obediência. João 15, 12. Vamos lá, estamos aí. Quem obedece aos meus mandamentos, esse é quem ama. Ficou essa incógnita. Que mandamentos, Jesus? Ele fala. João 15, 12. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. É lindo ou não é? Então, quem obedece os meus mandamentos, é esse que me ama. Qual é o mandamento? Este é o meu mandamento. Então, veja, não é interpretação de fulaninho ou de ciclaninho, não é para esses debatezinhos teológicos. Ele fala bem claro, o meu mandamento é este. Ponto final, este, né? Nem no plural, é este. Amem-se uns aos outros como eu os amei. Ah, querido, se a gente praticar isso, amar a pessoa como Jesus amou, vira a nossa cabeça, os nossos relacionamentos, vira tudo de perna para o ar, vira tudo mil maravilhas, se a gente praticar isso. Porque a gente fica falando de obediência, mas o que o Evangelho ensina? Que cumpre a lei, que obedece à lei. Não, o negócio é obedecer à lei, os mandamentos, é obediência. Sim, mas o que obedece à lei? O Evangelho diz, o que cumpre a lei é uma coisa só, é o amor. É o amor que cumpre a lei. E para não deixar claro, mas isso, nós lemos 3 versículos sobre obediência, lemos só um sobre o amor, o meu mandamento é este, amem-se. Vamos ler mais.
João 15:12 nós lemos, vamos ler o verso 17. Se ainda não foi claro, ele ainda repete. Verso 17, João 15. Este é o meu mandamento. Amem-se uns aos outros. Então, olha, ele diz e repete e fala, para ficar bem claro, em João 13. Volte em João 13. Ele também fala de novo. João 13, verso 34. Um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros. Tá? Repetindo, sempre repetindo, e a gente não compreende. É impressionante. Um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros, como eu os amei. Então, ele deu exemplo primeiro, queridos. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, e é só com isso, todos saberão que vocês são os meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Então é a obediência? É, mas a qual mandamento? Amar-nos uns aos outros. É isso que cumpre a lei. E isso é viver Deus, queridos, porque Deus é amor. Se você quer viver Deus, você tem que viver amor. Porque querendo ou não, que mera obediência a mandamentos, se uma pessoa faz uma bondade a você, porque leu em um lugar que está escrito, olha, faça essa bondade a essa pessoa, então tá bom, então eu vou fazer isso aqui. Essa pessoa que não é o alvo é a pessoa seguir o que está ali escrito. Então não tem essa demonstração de afeição, não tem essa vivência de eu me importo com essa pessoa. A pessoa só está se importando com ela mesma, frente a Deus, em relação àquilo escrito. Agora o amor não é aquilo ali escrito, aqui dentro, eu me importo com essa pessoa e eu vou fazer o bem a ela. Por quê? Porque está escrito também, mas é porque eu me importo, porque eu a amo. É outro nível, é outra profundidade. Isso sim é verdade espiritual para os que são espirituais. A pessoa fazendo algo pela outra, não por obrigação, não porque está sendo coagido, não porque tem uma ameaça de um Deus vingativo lá atrás, dizendo, olha, faz que eu estou de olho em você, se não fizer, minha mão vai pesar. Faça, senão minha mão vai pesar. E essa realidade as pessoas detectam. Ele está fazendo isso por mim? Não, está fazendo isso por medo, por obrigação, porque está sendo coagido por um Deus que parece mais violento que o diabo. Eu não sei que loucura é essa. A pessoa olha e não entende e vê que está sendo feita por obrigação. E é diferente quando a pessoa se sente amada, quando a pessoa se sente querida, porque vê que a pessoa está fazendo porque algo move-se dentro dela e a pessoa se importa. É o amor que cumpre a lei. Quem obedece os meus mandamentos é quem me ama. Que mandamento? O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Repete, repete, repete. E quando é que a gente vai compreender? Jesus dizia, as pessoas não compreendiam. Jesus dizia, tratavam com outras interpretações. Mas o mandamento, queridos, é este: amem-se uns aos outros. Então, faça o bem à sua esposa ou ao seu marido. Deus está me olhando e eu não estou sendo um bom marido, não estou sendo um bom... Não, querido, faça por amor. Faça porque você quer ver um sorriso na face desta pessoa. Faça, eu preciso ser o melhor pai, o melhor mãe, porque do jeito que está, eu acho que Deus não está gostando. Sim, mas faça isso motivado porque você quer o seu filho bem, porque você quer ver aquela pessoa desabrochando, sendo feliz, sendo uma pessoa alegre. Essa é a motivação. Como o Evangelho cansa e repete, a gente não entende. Se não tiver amor, queridos, posso falar todas as línguas, posso ter toda a sabedoria do mundo, posso ter todos os dons, eu nada serei, de nada me valerá, eu serei só como um símbolo que retine, só um barulho, 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 barulho. E a gente vê muito barulho, mas falta ver mais e mais amor. Então viva isso, viva Deus, viva o amor, viva essas verdades espirituais, porque se você viver, você vai ver as coisas mudando, seja nos seus relacionamentos porque você mudou, seja porque Deus está vendo o seu comprometimento com o reino de Deus e a sua justiça.
E aí ele vê, essa pessoa quer o reino, essa pessoa quer a justiça. Eu vou derramar as demais coisas. É isso que a gente precisa ver. Busca as demais coisas, vai ficar patinando. Se buscar as demais coisas em primeiro lugar, vai patinar, vai encontrar muita coisa, vai. Mas eu prefiro encontrar o reino de Deus e a sua justiça e mais as outras coisas. Aí é vida plena, aí é vida abundante. Amém, queridos? Vamos ficar de pé? Então ele enviou o seu Espírito, queridos, para nos revelar os pensamentos de Deus. E esses são pensamentos de Deus, nós vemos todos aqui. Pensamentos de Deus, verdades espirituais, que para quem não é espiritual não vai dar valor. Mas a igreja vem para alimentar as ovelhas. Vem para dizer à multidão: quem quer Deus, quem quer o seu reino e a sua justiça, fique que você vai ser alimentado. Agora, se não interessa, bom, o seu coração, é a sua vida, que você pode levá-la para onde quiser, mas só tem um que tem as palavras de vida eterna, queridos, que é Jesus, é o Evangelho. E o que ele ensina nesse nível, nessa beleza, a gente só encontra aqui. É só com ele. É Jesus que tira o véu dos nossos olhos, que tira o véu da nossa mente e nos leva a essas profundidades que trazem uma alegria profunda no ser, que nos dá um alimento que a gente vê, poxa, eu não comi nada, estou horas sem comer, mas parece que eu me alimentei, parece que a minha alma ficou mais leve, parece que a minha mente está numa sintonia, eu estou me sentindo perto do divino, perto de Deus. Eu estou me sentindo como se Deus se satisfizesse com eu me deliciar com o que Ele falou comigo. Aí você vê Deus realmente falando. Quando você vê palavras de vida eterna, quando você vê verdades espirituais. E é por isso que Jesus dizia: em verdade vos digo. E dizia: quem tem ouvidos, ouça. Eu estou falando e vocês não compreendem. Abram os ouvidos, abram a mente, queiram as verdades espirituais, compreendam que estou falando do Pai. Jesus falava do Pai e o texto dizia: mas eles não compreendiam que estava falando do Pai. Essa igreja que ele está falando do Pai. Queira o Pai e você vai ganhar o Pai e toda a provisão que vem junto dele. Queira o Evangelho, queira. Mesmo que as multidões estejam indo querendo outras coisas, buscando homens que se vangloriam. E Jesus diz: olha, não receberam nem a mim, que falava só do Pai, só recebiam aqueles que falavam da glória dele entre eles. É sempre assim, queridos. Então o apóstolo Paulo diz: gente, olha, eu estou com vergonha, parece que as pessoas estão loucas, seguindo pessoas que se vangloriam. Não, queridos. Vamos buscar o Evangelho verdadeiro, vamos todos diminuir e que Jesus cresça. Quanto mais Ele crescer na sua vida, quanto mais Ele for o centro, quanto mais Ele conduzir o seu falar, o seu se relacionar, o seu viver, cada vez mais, não apenas você vai ver Jesus agindo na sua vida, mas você vai olhar no espelho e vai ver mais Jesus em você. Tem coisa melhor do que isso? Não apenas ver Jesus agindo, consertando as coisas, estão tudo desorganizado, tudo caótico. Você vê a mão de Deus ajeitando, você vê a mão de Deus colocando no lugar. E não apenas fora, mas você olhar dentro de você e ver: Jesus me consertou. Amém. Jesus colocou as coisas aqui no eixo, colocou tudo no lugar. E você olhar no espelho, aquela pessoa às vezes irascível, aquela pessoa destrambelhada, aquela pessoa sem coragem, aquela pessoa com medo, aquela pessoa que falava tantas coisas ruins. Agora você olha e vai vendo a ternura de Jesus começar a aparecer na sua face. Você começar a ver o jeito de Jesus em você. Ah, que sede imitadores de Cristo. Vamos orar? Senhor Jesus, aqui é essa comunidade que é tua. O
Senhor tem derramado o Teu Espírito para não falarmos segundo a sabedoria humana, mas verdades espirituais para os que são espirituais. Então derrama do Teu Espírito, faz esse milagre que é maior do que a cura mais maravilhosa que já houve, que também é bênção, mas o maior milagre são pessoas nascidas de novo, pessoas que se tornam pessoas espirituais, que estão atentos, com os ouvidos abertos para o que o Senhor quer dizer. Produz essa realidade em nosso meio, cada vez mais pessoas espirituais, cada vez mais pessoas cheias do Teu Espírito, que vibram ao ver o Pai sendo ensinado, que vibram ao ver Jesus sendo entronizado. Senhor, exalta-te no nosso meio. Exalta-te no nosso meio, Senhor. Nos ensina a servir, nos ensina a amar cada vez mais, a sermos 100% obedientes aos Teus mandamentos, ao Teu mandamento que é amar as pessoas. Nos leva a nos importar, nos leva a ajudar a cada um, a acolher, a sermos pessoas amáveis e amorosas, como o Senhor era, mesmo com os piores pecadores, mesmo com as pessoas mais desajustadas, que a gente tenha boas notícias, exortação, palavras de ajuda. Senhor, produz a Tua igreja no nosso meio, produz um mover espiritual, produz, Pai, que a gente tenha a mente de Cristo, realize essa boa obra, Pai. Abençoa que nosso ambiente aqui, a nossa vivência, seja de pregações de vida eterna, que o Teu Espírito, movendo em nós toda a realidade que o Senhor quer produzir. Senhor, nós somos aqui vasos Teus, enche-nos com tesouro, Pai, nesse vaso que somos nós, em nome de Jesus. Amém.